respeito da declaração de óbito, que é um tema extremamente pertinente para o momento, e já percebi aqui antecipadamente que há algumas controvérsias, e eu tenho certeza que ele vai saná-las. Nós vamos sair dessa reunião com bastante dúvida esclarecida. Para quem não o conhece, o Dr. Rômulo é médico legista, com atuação em Conselheiro Lafayette, no momento tem atuado também em Barbacena, tem formação como médico perito, atuando em várias cíveis e trabalhistas, é médico do trabalho e também médico psiquiatra, todas essas formações devidamente registradas no Conselho Federal de Medicina e certificada pela Associação Médica Brasileira. Isso só demonstra o compromisso dele com a medicina e com a competência, o bom exercício profissional. Então, doutor Rômulo, quero passar para você a palavra, e obrigado mais uma vez por estar aí se disponibilizando a compartilhar esse momento com a Associação Médica de Conselheiro Lafayette. A palavra é sua. Bom, obrigado pelas palavras, doutor Carlos, sempre muito bondoso com as palavras. Primeiramente, queria fazer um agradecimento especial ao doutor Carlos Bom Tempo, atual presidente da Associação Médica de Conselheiro Lafayette, que, de forma muito gentil, me convidou, e eu fiquei muito honrado com o convite, doutor Carlos. Mas queria também fazer mais 2 agradecimentos, um ao nosso grande amigo, doutor Leonardo Adami, que te antecedeu na presidência da Associação Médica de Conselheiro Lafayette, que foi quem me convidou a associar. Até então, eu não era associado, por incrível que pareça. Então, agradeço ao doutor Leonardo Adami pelo convite feito para me associar. E agradeço a presença de todos. Eu vou fazer, o doutor Carlos vai entender, em nome do nosso saudoso colega, doutor Paulo Roberto Magalhães do Carmo, Pauloca, ortopedista, que agora recente completou 1 ano de falecimento. É uma pessoa que eu tinha grande estima, por ele, por toda a família, e tem feito muita falta entre nós. E então, em nome dele, eu agradeço aí a participação de todos. Eu tenho certeza que ele está conosco aqui em energia. E se o senhor puder, por gentileza, doutor Carlos, compartilhar aí, ou já está compartilhando para os demais. Vou começar o compartilhamento agora. Bom, obrigado. Pode passar o próximo, então, por gentileza. O doutor Carlos já fez a apresentação, então dispensa esse slide. Por gentileza, pode passar, doutor Carlos? Bom, nós temos aí a nossa colega Terezinha, que conhece bem do tema aí, participando da gestão, da saúde pública, nesse tema relacionado ao óbito. Então, a declaração de óbito ela foi implantada pelo Ministério da Saúde em 1975, e a ideia é que esse documento seja a fonte de informação para alimentar esse sistema de informações sobre mortalidade, o SIM. Pode passar, doutor Carlos, por favor? A finalidade, vocês vão perceber que a apresentação tem muito texto, e aí eu tomei esse cuidado justamente para que fique como fonte de consulta, posteriormente. Então, a finalidade da declaração de óbito é servir como fonte de informação que vai alimentar as estatísticas de mortalidade e, consequentemente, melhorar o planejamento das ações de saúde pública. É um documento médico, então, somente há uma exceção que ele pode ser assinado por não médicos, nós vamos falar mais à frente. Então, é um documento de forma corriqueira emitida por médico, em que se fundamenta a lavratura do óbito, e com a respectiva emissão da certidão de óbito. E o objetivo é finalizar a vida jurídica do falecido. A vida biológica se encerra com a morte propriamente dita, mas há que se preocupar com a vida jurídica. Então, a declaração de óbito é o documento em que o oficial do cartório se fundamenta para fazer a lavratura do óbito e emitir a certidão de óbito. E essa finalização da vida jurídica é indispensável para todas as formalidades pós-mortem.
né, sendo possível o exercício de diversos direitos, né, dos familiares, requerimento de benefícios previdenciários, seguros, instrução de inventário, etc. Pode passar. Essa lei, 6.573, é a lei dos registros públicos. Lá no seu artigo 77, ela coloca: nenhum sepultamento será feito sem certidão do oficial de registro do lugar do falecimento ou do lugar de residência do decúrios, né, o falecido. Isso pode parecer não importante, mas, por incrível que pareça, ainda hoje há locais em que ocorre sepultamento sem que seja emitida a guia de sepultamento e a certidão de óbito. Então, desrespeitando a legislação em vigor aí. Então, quando o falecimento incorrer ao local diverso do seu domicílio, extraída após a lavratura do assento de óbito, em vista de atestado do médico, se houve no lugar, ou em caso contrário, de 2 pessoas qualificadas que tiverem presenciado ou verificado a morte. Esse é o texto da lei, né? Parece um pouco confuso, mas traduzindo é o seguinte: no local onde não houver médico, e nesse nosso Brasilzão ocorre isso, o óbito pode ser, vamos dizer, atestado, né, ou informado por 2 pessoas não qualificadas como médico. Então, a própria declaração de óbito, lá no formulário, tem um campo que deve ser preenchido por 2 pessoas, quando na localidade não houver médico. E aí, o oficial do cartório vai se fundamentar nessa declaração emitida por não médico para fazer o registro do óbito. Na verdade, no direito, o doutor Carlos, aí, com vasta, uma formação em direito, uma formação muito ampla, o direito, essas 2 pessoas estão apenas funcionando como testemunha, né, prova testemunhal daquele óbito. Pode passar, doutor Carlos, por favor. Em 2003, o Ministério da Saúde emitiu essa portaria, no artigo 8º, deverá ser utilizado o formulário da declaração de óbito, constante no anexo 1 da portaria, como documento padrão de uso obrigatório em todo o país para a coleta dos dados sobre óbitos e indispensável para a lavratura pelos cartórios de registro civil da certidão de óbito. Então, são 3 nomes diferentes, né, que para nós que estamos acostumados, a gente consegue fazer a diferenciação, mas há 3 nomes diferentes que é importante a gente ter na cabeça e diferenciá-los, né? A declaração de óbito, que é um formulário, esse formulário que foi colocado por essa portaria. Dentro da declaração de óbito, há um campo em que é o atestado de óbito, e esse formulário, declaração de óbito, é o documento que o cartório se fundamenta para lavrar o óbito e emitir a certidão de óbito. Então, o atestado médico está dentro da declaração de óbito e a declaração de óbito servirá como base para a emissão da certidão de óbito. Pode passar, por favor. A Lei 2.842, de 2013, né, a tão sonhada e esperada Lei do Ato Médico, né, dispõe sobre o exercício da medicina. Lá no artigo 4º, são atividades privativas do médico, atestação do óbito, exceto em casos de morte natural, em que localidade não haja médico. Então, na própria Lei do Ato Médico já coloca essa previsão da declaração de óbito poder ser assinada, emitida por pessoas não médicas. Pode passar, por favor. O Código de Ética, de 2018, recente, né, a resolução 2.217, lá no capítulo 10º, documentos médicos, coloca: é vedado ao médico, artigo 83, atestar óbito quando não o tenha verificado pessoalmente, ou quando não tenha prestado assistência ao paciente, salvo, no último caso, se o fizer como plantonista, médico substituto, ou em caso de necrópsia e verificação médico-legal. Recentemente, houve um caso de repercussão em Belo Horizonte, em que 2 colegas médicos, né, estão sendo responsabilizados, inclusive criminalmente, sendo que um deles atestou o óbito sem ter verificado pessoalmente o óbito. Então, isso é importante, né? O médico, quando vai assinar a declaração de óbito, ele deve verificar pessoalmente, examinar pessoalmente o cadáver, constatar o óbito, para só então emitir a declaração de óbito.
E o artigo 84 coloca que é vedado ao médico deixar de atestar o óbito de paciente ao qual vinha prestando assistência, exceto quando houver indícios de morte violenta. Então, percebam que o texto é ao paciente ao qual vinha prestando assistência. É amplo. Não, o texto não diz prestando assistência em nível, qual nível? É ambulatorial, hospitalar? Então, o texto do Código de Ética, no artigo 84, coloca essa assistência de forma bem ampla. Pode passar, por gentileza? Agora, essa resolução, a 1779/2005, é a grande resolução que regulamenta a responsabilidade médica no fornecimento da declaração de óbito. Então, é a Bíblia sobre a declaração de óbito. Há outras resoluções do Conselho Federal, mas a mais importante, em que regulamenta toda a responsabilidade, é essa de 2005. Pode passar, por gentileza? E a resolução coloca morte natural, de quem é a atribuição de constatar o óbito e, consequentemente, emitir a certidão, a declaração de óbito. Então, a morte sem assistência médica. Então, naquela morte onde não houve assistência médica, a declaração de óbito deverá ser emitida, né, nas localidades com o serviço de verificação de óbito. A declaração será fornecida pelos médicos do SVO, nas mortes sem assistência médica. Na localidade sem SVO, a declaração de óbito deverá ser fornecida pelos médicos do Serviço Público de Saúde mais próximo do local onde ocorreu o evento, na sua ausência por qualquer médico da localidade. Só lembrando que isso é o texto da resolução, não é a opinião do Romo. Pode passar, por gentileza? Agora, a morte com assistência médica. Né? Lá no número 1, lá em cima, nós estamos tratando de morte natural, por enquanto, tá, gente? Sem evidências de morte de causa externa. Então, a morte natural, morte com assistência médica, a declaração de óbito deverá ser fornecida, sempre que possível, pelo médico que vinha prestando assistência ao paciente. A declaração do óbito do paciente internado sob regime hospitalar deverá ser fornecida pelo médico assistente e, na sua falta, por médico substituto pertencente à instituição. Então, lá na linha A, quando coloca que a declaração deverá ser fornecida sempre que possível pelo médico que vinha prestando assistência. Na ausência do médico, é por qualquer médico do Serviço Público de Saúde mais próximo onde tenha ocorrido o óbito. Pode passar, por gentileza. Na linha C, a declaração de óbito do paciente em tratamento sob regime ambulatorial deverá ser fornecida por médico designado pela instituição que prestava assistência, ou pelo SVO, nas localidades onde houver o SVO. Na linha D, a declaração de óbito do paciente em tratamento sob regime domiciliar, então PSF e os programas de internação domiciliar diversos, deverá ser fornecida pelo médico pertencente ao programa ao qual o paciente estava cadastrado, ou pelo SVO, nas localidades que houver, caso o médico não consiga correlacionar o óbito com o quadro clínico concernente ao acompanhamento do paciente. Então, mesmo o paciente estando internado em regime domiciliar, se o médico que constatou o óbito não conseguir correlacionar o óbito com o quadro clínico anterior, ele pode acionar o SVO, se houver. Não havendo, ele tem o dever legal e ético de emitir a declaração de óbito. Pode passar, por gentileza? Morte fetal. Isso é importante porque é um tema que, de forma muito frequente, causa dúvida. E alguns colegas já me perguntaram aqui na região. Em caso de morte fetal, os médicos que prestaram assistência à mãe ficam obrigados a fornecer a declaração de óbito, quando a gestação tiver duração igual ou superior a 20 semanas, ou o feto tiver peso corporal igual ou superior a 500 gramas, ou estatura igual ou superior a 25. Então, isso serve para os serviços, né, onde há serviço de obstetrícia, que isso aí é muito comum de acontecer. Pode passar, por gentileza? Agora, as mortes violentas, né, ou não naturais, ou morte de causa externa. A declaração de óbito deverá obrigatoriamente ser fornecida pelos serviços médico-legais. Nas localidades onde existir apenas um médico, este é o responsável pelo fornecimento da declaração de óbito. Então, onde não houver um serviço médico-legal, se houver um médico, independente de ser médico legista ou não, esse médico tem a atribuição ética e legal de emitir a declaração de óbito.
mas, graças a Deus, em Minas Gerais, nós temos uma cobertura de 100% do território mineiro de serviço médico legal. Pode passar, por favor? A colega de Poços de Caldas, respondendo a sua pergunta. A resolução do Conselho Federal 2139 de 2016, né, no seu artigo 1º, ela altera um artigo de outra resolução e coloca o médico intervencionista, ou seja, o médico do SAMU, quando é envolvido em atendimento que resulte em óbito de suposta causa violenta ou não natural, né, os homicídios, acidentes, suicídio, morte suspeita, nós vamos mais à frente falar o que é uma morte suspeita, deverá obrigatoriamente constatá-lo, mas não atestá-lo, porque trata-se de uma morte de causa externa. Neste caso, deverá comunicar o fato ao médico regulador, que adotará as medidas necessárias para o encaminhamento do corpo para o Instituto Médico Legal. E aí, lembrando que o IML é um serviço médico, não é um serviço de saúde, é um serviço de segurança pública, mas é um serviço médico. Então, todo aquele cuidado que nós temos para encaminhar o paciente para um colega deve também ser observado para encaminhar para o IML. Então, um relatório por escrito, né, constando as circunstâncias dos fatos e, principalmente, a hora em que foi constatado o óbito e a indicação de encaminhamento para o IML. Se possível, um contato telefônico. Aqui em Lafayette nós temos um contato bem estreito com alguns hospitais e sempre nos acionam para a gente discutir os casos e receber aquilo que é nossa atribuição. Pode passar, por gentileza? Parágrafo único desse artigo. Em caso de atendimento a paciente que resulte em morte natural, então com ou sem assistência médica, ou óbito fetal em que estiver envolvido, o médico intervencionista deverá observar o disposto na resolução lá de 2005, em relação ao fornecimento da declaração de óbito. Então, Nair, essa resolução de 2016, eu me recordo bem, ela é de dezembro de 2016. Ela veio justamente para sanar dúvidas que estavam ocorrendo no país inteiro. E muitas vezes o SAMU era acionado, quando chegava no local e constatava o óbito. E a ambulância do SAMU ia embora e deixava o corpo lá. Muitas vezes isso em capitais, e a família ficava tendo que arrumar uma maneira de conseguir a declaração de óbito. Então, o Conselho Federal de Medicina, certamente após analisar, né, toda a situação, entendeu que era cabível a emissão dessa resolução. E essa resolução está vigente. Toda a legislação que aqui consta na apresentação, eu consultei, né, ainda nessa semana, então está vigente e o texto é o que está na apresentação. O colega coordenador do SAMU aqui da macro-regional de Barbacena, eu já me reuni com ele, e ele disse: Rômulo, mas o SAMU é um serviço de urgência, eu vou deixar uma ambulância parada, fazendo um serviço burocrático? E o que eu respondi para ele foi assim: colega, o que eu penso é o seguinte, o Conselho Federal deu essa atribuição para o SAMU, mas eu entendo a necessidade de que o SAMU tenha plena disponibilidade para atender outra chamada. Então, o que deve acontecer é que o SAMU tem que se organizar dentro do serviço de saúde pública e encontrar uma maneira com o serviço de urgência, nem que seja para transportar esse corpo até o serviço de urgência mais próximo e o colega do serviço de urgência fazer a emissão da declaração de óbito. O que não dá é para deixar uma família desassistida, com seu familiar falecido em casa, sem o documento necessário para que seja registrado o óbito e feito o sepultamento. Então, muitas vezes as funerárias se recusavam de remover o corpo, justamente por não haver nenhuma documentação médica de que houve um falecimento, né? Lembrando que lá na lei do ato médico coloca como ato médico constatar o óbito. E eu entendo, muitas vezes o SAMU envia uma unidade de suporte básico com técnico de enfermagem que acaba constatando esse óbito. Uma outra situação que acontece aqui com frequência, no formulário do SAMU, tem lá o campo onde os colegas informam o óbito e a hora,
e, de forma curiosa, vem sempre informando o óbito e a hora, e ao lado informando o Glasgow. Vem constando lá Glasgow 3. E eu já conversei isso com os colegas do SAMU, falei, olha, como é que vocês encaminham para o IML alguém que vocês estão informando o Glasgow? Glasgow é uma escala utilizada para as pessoas vivas. Então, como é que fica contraditória essa informação? Enfim, eles apresentaram algumas normativas internas do SAMU dizendo que era desse jeito o preenchimento. Pode passar o próximo, por favor, doutor Carlos? Então, de maneira bem resumida, morte violenta ou suspeita é sempre atribuição do IML receber o corpo e periciar esse corpo. Morte natural, onde não há violência, não há suspeita, a obrigação primeira seria do SVO, não havendo SVO, é do médico do Serviço Público de Saúde mais próximo. E agora a gente tem que se atentar o que é uma morte suspeita. É uma morte suspeita aquela em que as circunstâncias presentes, já presentes, no momento da avaliação daquele cadáver, levanta uma suspeita real, concreta, sobre aquele óbito. Não é uma suspeita futura, abstrata. É uma suspeita concreta, uma situação concreta. Pode passar o próximo, por favor? O Código de Processo Penal, né, que é uma legislação do direito penal, no seu artigo 158, está colorido assim, gente, não é carnaval, não, é porque o Dr. Carlos, como um excelente operador do direito, vai entender. O legislador, ele é muito cuidadoso na escolha das palavras para que num curto texto ele consiga transmitir muita informação. Então, o artigo 158 do Código de Processo Penal, ele põe, quando há infração. Então, pressupõe ter havido uma infração penal. Deixar vestígio. Então, tem que haver o vestígio. E, no nosso caso, é um corpo com algum sinal de violência. Será indispensável o exame de corpo de delito. Então, havendo as duas situações anteriores, uma infração penal e um vestígio, esse vestígio deverá ser examinado de forma direta ou indireta por um perito médico legista para se apurar as circunstâncias daquela morte. Aqui, no caso, o artigo 158 é para perícias em geral, mas nós estamos tratando aqui da perícia médico-legal, não podendo supri-lo a confissão do acusado. Então, o exame será realizado quando houver uma infração penal e quando essa infração penal deixar vestígio. Pegando um caso aí público, o caso da Elisa Samúdio, não foi realizada a perícia médico-legal porque não houve o corpo de delito. Não foi encontrado o cadáver da vítima, não sendo possível examinar. Houve a infração penal, mas não havia o corpo de delito com seus vestígios. E aí, de forma direta ou indireta. Então, nós podemos fazer perícia examinando diretamente o corpo de delito, no caso, o cadáver, ou examinando de forma indireta, baseado em documentação médica. Eu já fiz isso algumas vezes, emiti relatório de necrópsia, baseado numa perícia indireta, em que eu não examinei o cadáver diretamente, mas examinei todo um prontuário médico, onde havia um vasto conjunto de informações, inclusive com resultados de exame de imagem, descrição de atos de cirurgias, me permitindo concluir sobre a causa da morte. Então, isso, quando o artigo 158 coloca, ele não restringe qual a espécie de perícia, é lato sensu. Então, quando a infração deixar vestígio, será indispensável o exame de corpo de delito lato sensu, podendo ser a espécie necrópsia, a espécie crime sexual, lesão corporal, qualquer espécie de perícia pode ser realizada de maneira indireta, que a legislação nos permite. Pode passar o próximo, por favor? O óbito por causa externa ou não natural é aquele que decorre de lesão provocada por violência, homicídio, suicídio ou acidente. Percebam, gente, que o médico ele vai constatar lesão. Definir se é homicídio, suicídio ou acidente não é atribuição do médico. Isso é atribuição dos operadores do direito.
Isso é uma causa jurídica de morte, homicídio, suicídio ou acidente. O médico vai informar a causa médica. A causa jurídica vai ser definida no procedimento próprio. No caso de infração penal, o inquérito policial vai apurar todas as circunstâncias do óbito. O delegado de polícia, concluindo ao final, pode indiciar ou não determinado suspeito. Mas essa definição de homicídio, suicídio ou acidente é uma definição jurídica, não é médica. E eu sei que lá na declaração de óbito, lá embaixo no campo, pergunta: o óbito se deu por homicídio, suicídio ou acidente. O médico tem que assinalar. Mas aquela é uma informação puramente estatística. Não tem valor legal, né, para concluir sobre a causa jurídica do óbito. Aquilo é uma mera informação para fins estatísticos. Qualquer que tenha sido o tempo entre o evento lesivo e a morte propriamente. Então, quando houver um trauma sobre o corpo, seja de que espécie for, independente do tempo transcorrido entre esse trauma e o óbito propriamente dito, esse corpo deverá ser encaminhado para o IML. Nós já recebemos aqui, e isso acontece em todo o Brasil, casos com meses de evolução. Então, muitas vezes a pessoa sofre um trauma de qualquer natureza, fica internado por meses e ocorre o óbito por, muitas vezes, uma causa infecciosa, mas é atribuição do IML fazer esse nexo entre essa causa final do óbito e o evento traumático primeiro. Então, por isso, a necessidade da perícia para poder fazer esse nexo entre o evento, a causa final de óbito e o evento trauma inicial, para poder ter as repercussões jurídicas cabíveis. Pode passar, por favor? Resolução de 2002, 1641, artigo 1º. É vedado aos médicos conceder a declaração de óbito em que o evento que levou à morte possa ter sido alguma medida com intenção diagnóstica ou terapêutica indicada por agente não médico ou realizada por quem não esteja habilitado para fazê-lo, devendo, neste caso, tal fato ser comunicado à autoridade policial competente, a fim de que o corpo possa ser encaminhado ao IML para verificar a causa da morte. Isso aqui é muito importante porque poucas pessoas conhecem isso. Então, o óbito ocorrendo em decorrência de uma complicação de um procedimento realizado por não médico é atribuição do IML periciar esse corpo para definir se o desfecho morte tem relação com o procedimento realizado pelo profissional não médico. Havendo relação, a autoridade policial vai investigar se houve aí um exercício legal de profissão. Haverá a responsabilização adequada para cada caso. Então, por isso que o IML deve ser acionado nesses casos. Isso aí, poucas pessoas têm conhecimento sobre essa resolução. Próximo, por favor. No artigo 2º, sem prejuízo do dever de assistência, ou seja, o médico vai tratar as complicações, ele não pode se recusar de tratar as complicações. Sem prejuízo do dever de assistência, a comunicação à autoridade policial, visando o encaminhamento de paciente ao Instituto Médico Legal para exame de corpo de delito, também é devida, mesmo na ausência de óbito, nos casos de lesão ou dano à saúde induzida ou causada por alguém não médico. Então, mesmo não havendo desfecho morte, mas havendo lesão corporal, o colega médico deve comunicar à autoridade policial, e essa comunicação é feita através do conhecido boletim de ocorrência, que aqui em Minas Gerais atualmente chama-se REDS, o Registro de Evento de Defesa Social. Então, deve ser acionado a Polícia Militar para emitir o REDS, e esse REDS é o documento que será encaminhado para a autoridade policial, né, o delegado de polícia, que irá apurar os fatos, as circunstâncias daquele óbito. E a autoridade policial tem como seu auxiliar o perito, né, no caso o perito médico legal, para esclarecer o nexo entre o evento morte e o procedimento realizado por profissional não médico. Próximo, por favor. Então, o IML, a sua função precípua é a realização de perícias criminais,
incluindo morte de causa violenta ou morte de suspeita fundamentada, para auxiliar tecnicamente as autoridades policiais e judiciárias no esclarecimento de ilícitos penais. Não realiza perícias cíveis, e nós, de modo muito frequente, somos oficiados aí por diversas autoridades, inclusive judiciais, requerendo a realização de perícias cíveis. E também nem perícia de qualquer outra espécie, quando não há crime consumado, tentado ou suspeita de crime a se apurar. Infelizmente, há uma previsão legal, que é a realização de perícia de DPVAT. A legislação que trata de DPVAT impõe para os IMLs a realização de perícia para constatar o dano corporal decorrente de um acidente de trânsito. Puramente, simplesmente, com fins securitários, pecuniários, sem haver nenhum crime que se apurar. Então, é uma legislação esdrúxula, mas está vigente, infelizmente. Então, a função principal do IML é investigar crime. É o mesmo da Polícia Civil. Na verdade, o Serviço Médico Legal, né, em Minas Gerais, é um serviço da Polícia Civil. Então, nós trabalhamos apurando crime. Não havendo suspeita de crime, não há por que acionar ou encaminhar o corpo para o Instituto Médico Legal. Próximo, por gentileza. Uma portaria do Ministério da Saúde, ela detalha o que é o SVO, né? Então, o SVO é de responsabilidade das secretarias estaduais de saúde e das secretarias municipais de saúde. O objetivo do SVO é determinar a causa do óbito em situações de morte não violenta e não suspeita. E é o que a nossa colega Nair está tendo transtorno lá em Poços de Caldas, justamente pela ausência do SVO. Porque se houvesse o SVO, né, cumprindo a portaria do Ministério da Saúde, não haveria nenhum problema, né? E próximo, por favor. O importante é deixar claro que IML não é SVO. Então, o IML é um serviço de segurança pública que tem atribuição de investigar crime, e o SVO é um serviço de saúde pública que tem o objetivo de investigar a causa de morte, daquela morte sem evidências de violência, mas que a causa é desconhecida. Então, ou que não houve assistência médica nesse evento morte. Como, infelizmente, não há SVO, e eu tomei o cuidado de consultar todo o estado de Minas Gerais, por incrível que pareça, dentre os 853 municípios de Minas Gerais, só há 3 municípios com SVO funcionando. São os municípios de Uberlândia, Uberaba e Varginha. Nenhum outro município, nem Belo Horizonte, tem SVO funcionando. Então, esse transtorno que os colegas têm passado, em especial os colegas do SAMU, eu entendo a situação dos colegas do SAMU, os colegas do Serviço Médico Assistencial de Urgência, também muitas vezes se vêem em situações delicadas, mas aí nós vamos falar um pouco mais à frente que não haverá no futuro uma responsabilização jurídica de uma declaração de óbito adequadamente preenchida por um médico assistencial, no caso do SAMU e dos serviços de urgência. Próximo, por favor. Morte de desconhecido. Então, o médico que constatou o óbito de uma pessoa não identificada deve comunicar à autoridade policial através do REDS, para que, na impossibilidade de reconhecimento, o corpo seja encaminhado ao IML para identificação. Então, a identificação é atribuição da Polícia Civil. Então, tanto a identificação criminal quanto a identificação civil, né? Emissão de declaração de óbito, de carteira de identidade. Então, um corpo desconhecido, mesmo que o diagnóstico da morte seja uma causa natural, e isso acontece com frequência, um desconhecido da entrada, às vezes o SAMU leva para o pronto atendimento uma pessoa e é constatada uma causa clínica do óbito, né? Muitas vezes, um exemplo, um IAM com diagnóstico
Eletrocardiográfico, muitas vezes exame de laboratorial, diagnóstico fechado da causa do óbito, mas não há identificação. Então, o IML ele tem que ser acionado justamente para realizar a identificação desse cadáver. Né? A causa do óbito está esclarecida, mas a identificação não. Inclusive, Minas Gerais, não sei se o doutor Thales está aí, o nosso superintendente, ou se a doutora Marcela, que é a nossa chefe da divisão de medicina legal do interior. Minas Gerais ficou em 4º lugar, né, na coleta de material biológico de familiares de pessoas desaparecidas, justamente empenhados que estamos em Minas Gerais, na identificação dos cadáveres não identificados. Próximo, por favor, doutor Carlos. Não é obrigação do médico saber e informar em todos os casos a causa do óbito. Ele deverá buscar todos os meios possíveis para identificar a causa da morte. Mas, como muitas vezes a causa do óbito não será identificada, no campo específico da DO, nós vamos ver mais à frente, constará a causa indeterminada. E aí, há anos atrás, eu fui questionado pela pessoa que então ocupava o cargo de gerente regional de saúde de Barbacena, né, da macro-região. Passa o próximo, por favor, doutor Carlos. Da impossibilidade de se colocar o termo causa indeterminada lá na linha A, né, da causa da morte. Ele disse que era proibido. E aí eu era um colega médico, eu disse para ele, colega, vamos agendar uma reunião, porque eu vou levar a fundamentação que eu tenho das normas éticas e legais para constar o termo causa indeterminada quando eu não consigo determinar a causa do óbito, e você certamente deverá ter a sua fundamentação de que eu não posso colocar. E essa reunião, obviamente, não ocorreu porque não tinha essa fundamentação. E aí, eu, com a amizade local aqui, eu entendi o porquê. O município recebe uma verba para cada óbito que tem a causa de óbito determinada. E ele deixa de receber essa verba quando a causa do óbito é indeterminada. Então, o que o colega queria era, de uma maneira, vamos dizer assim, forçada, evitar o prejuízo para o município e deixar de receber essa verba. E o município recebe essa verba por 2 motivos. O primeiro é para manter o SVO. E outro motivo é para organizar suas ações de saúde para aqueles casos de maior incidência de causa de óbito. Então, essa verba destinada para o município para a morte de causa determinada, né, e declarada pelo médico na declaração de óbito, ela tem a finalidade de manter o SVO. Mas o que acontece na prática é que os municípios não cumprem essa sua obrigação de manter um SVO. Próximo, por favor. Aliás, volta por gentileza, doutor Carlos. Olhem abaixo, lá no campo 58, 59, à direita, a seta que está oblíqua à direita, o colega que colocar causa indeterminada, ele deverá anotar, não há sinais externos de violência e não há suspeita de violência. Na verdade, se o colega colocar não há sinais externos de violência, ele está informando que ele examinou o corpo, não havia nenhuma lesão traumática naquele corpo. Não havia nada que se suspeitasse de uma morte de causa externa. Então, o colega colocou como causa indeterminada, mas ele deixou anotado na declaração de óbito que ele teve o cuidado de examinar o corpo e não constatou sinais externos de violência. Próximo, por favor. E aí ele vai registrar lá, né? Recebeu assistência médica durante a doença que ocasionou a morte? Não. Próximo, por favor. Então, gente, a incerteza sobre a causa da morte não desobriga o médico a emitir a declaração de óbito sob o receio de surgir no futuro a suspeita. A suspeita, tá? Aquela morte dita suspeita, ela tem que ser uma suspeita presente, concreta, real, fundamentada com circunstâncias do fato, e não a possibilidade futura de uma suspeita. Então, o que eu sempre digo para os colegas que me consultam sobre a emissão da declaração de óbito e essa anotação de causa determinada? Meu colega, você simplesmente emitindo a declaração de óbito, você está informando que
no dia tal, há tantas horas, que é o dia e o horário que você examinou o corpo, você constatou que a pessoa fulano de tal estava sem vida, estava em óbito. E qual a causa desse óbito? Indeterminada. Não foi possível você esclarecer essa causa do óbito. E não havia sinais de violência. Então, você está dando informações para as autoridades, no caso, né, o cartório de registro civil, finalizar a vida jurídica dessa pessoa. Se no futuro, pode ser que no dia seguinte, apareça uma suspeita concreta e real de crime, a polícia será acionada e fará o seu trabalho. Investigará esse crime. A autoridade policial, tomando conhecimento dos fatos, vai determinar quais são as diligências policiais necessárias. Dentre essas diligências, a realização da perícia médico-legal. Então, já aconteceu de um colega que eu orientei que ele não só poderia, como deveria emitir a declaração de óbito, dias depois surgiu a suspeita de um crime. E nós fomos, exumamos o cadáver, periciamos o cadáver, e aí sim a Polícia Civil conclui o seu trabalho. Então, a morte suspeita é de uma suspeita concreta, circunstanciada. A pessoa tem que descrever qual é a sua suspeita. Próximo, por favor. Bom, a minha apresentação, eu vou deixar aqui meus contatos para esclarecer dúvidas. A minha apresentação foi focada, doutor Carlos, mais nos aspectos jurídicos. Alguns colegas têm me pedido orientação, via aqui o WhatsApp, sobre o adequado preenchimento de todos os campos, né? Então, o campo de identificação da pessoa falecida, o campo, tem o campo de endereço, o campo de local de ocorrência do óbito e o campo atestado médico. Então, eu não foquei o foco dessa apresentação eram os aspectos jurídicos. Então, eu não foquei nesse preenchimento da causa médica. O colega que tiver dúvida, quiser entrar em contato comigo, eu estou à disposição para a gente não estender na apresentação. Já estamos aí com 40 minutos de apresentação, para a gente não estender, não ficar cansativo. Eu me coloco à disposição por e-mail ou pelo WhatsApp, do jeito que os colegas preferirem, para a gente conversar sobre o preenchimento da parte atestado de óbito, a parte do atestado médico. Tá? O foco maior eram os aspectos jurídicos. E a apresentação continua, doutor Carlos, porque depois, se o senhor quiser passar slide por slide, só para ficar registrado, porque tem diversos pareceres de conselhos regionais de diversos estados, pode passar nos slides aí, um a um, que eu não vou ler todos, são situações concretas que ficam aqui para ilustrar situações recorrentes em que os colegas têm dúvidas e que podem ser sanadas por esses pareceres, tá? Aquele colega que quiser receber a apresentação por e-mail, pode fazer contato através do meu e-mail, que será um prazer disponibilizar. Eu acho que a informação, quanto mais ela circula, até porque são informações de legislação e normas éticas, né, melhor para todos nós. Lembrando que somos todos colegas, estamos todos empenhados no mesmo objetivo, né? Ajudar a contribuir com a sociedade, né, cada um no seu local de trabalho, e levar conforto aos familiares, em especial nesse momento difícil, que é a ocorrência de óbito de um familiar. Já de maneira antecipada, eu reitero meus agradecimentos ao doutor Carlos e, em especial, doutor Carlos, a cada um dos colegas que está participando e nos assistindo. Sensacional. Vou interromper aqui a apresentação. Extraordinário, viu, Romulo? Muito bacana. Você conseguiu compilar de forma extremamente sucinta e objetiva uma vasta legislação, explicou com muita clareza, e isso só demonstra o seu domínio no tema, né? Eu tenho uma dúvida bem pragmática. Vou fazer essa pergunta, depois vou abrir para a nossa audiência. Já vi que o doutor Enio pediu a palavra, levantou a mão. Na sequência, eu passo para ele. Sim. No meu exercício profissional, eu sou médico reumatologista, eu atendo pessoas com idade mais avançada. E, eventualmente, acontece do familiar encontrar essa pessoa
falecida em casa, né? E às vezes essa pessoa foi encontrada lá e o familiar até demorou para encontrá-lo, já havia sinais de morte por algum tempo, e o familiar me aciona, porque eu acabo sendo a referência, sou o médico de referência da família. E a orientação que eu tenho passado é chamar o SAMU, né, para que o SAMU tome as devidas providências. Eu estou agindo de forma correta ou eu deveria agir de uma maneira diferente, distinta do que eu tenho feito no momento? Doutor Carlos, a minha opinião sobre esse caso que você está citando é o seguinte: de quem é a atribuição de constatar o óbito? É de um médico. Qual é o serviço instalado na saúde pública para prestar assistência médica de forma urgente numa pessoa desacordada? É o SAMU. Então, eu vejo como sendo a sua orientação adequada. Por quê? Quem disse que essa pessoa está morta? Quem que constatou esse óbito? O familiar tem capacidade técnica para constatar esse óbito? E aí eu vou ilustrar com um caso concreto, acontecido aqui na cidade próxima de Santana dos Montes. Uma pessoa caída ao chão, amanhecendo o dia, populares passaram próximo, chegaram próximo do corpo, está morto. Está morto, e aí chamaram a polícia. Polícia Militar chegou no local, avaliou o corpo, está morto. Vamos chamar uma ambulância. Chamaram a ambulância do local, olharam, está morto. Vamos chamar a funerária. Na hora que a funerária chegou, começou a remover o corpo, a pessoa começou a resmungar. Ela estava francamente embriagada, caída ao chão, e diversos profissionais imaginando que tivesse em óbito. Na verdade, era uma pessoa francamente embriagada, que houve um retardo, né, na assistência médica de urgência com essa pessoa. Se o SAMU tivesse sido acionado, iria prestar a devida assistência médica de forma mais rápida. Então, eu acredito que, no caso que você está citando, a sua orientação está correta. Porque a atribuição de constatar óbito é de um médico. Muito obrigado. Passo a palavra ao doutor Enio. Pode se pronunciar aí, doutor Enio. Bom, enquanto o doutor Enio não se apresenta, a Nair também pediu a palavra. Por gentileza, Nair, pode se manifestar. Depois eu passo para as perguntas do chat. Doutor Rômulo, assim, um dos maiores questionamentos, né, que nós temos. Os médicos, nós ficamos assim, receosos, por exemplo, de chegar no local, um paciente, uma pessoa foi encontrada, morta, e a dúvida que eles sempre questionam é assim, e se ela tiver sido envenenada, ou se ela tomou um monte de comprimido? A orientação que eu tenho recebido é assim, primeiro você tem que olhar se tem cartelas de comprimido no local, né? Se você entra num ambiente que ele está fechado, que ele não foi arrombado, então tudo fala a crer que ninguém entrou, né? Agora, vamos supor que ele tenha se envenenado. Mas aí, conforme o senhor disse, se naquele momento não tem essa suspeita aparente de um envenenamento, então nós poderíamos fazer a declaração de óbito, colocando que não tem sinais externos de violência, e se futuramente vier a haver um questionamento, nós médicos não seríamos, não sofreríamos nenhuma sanção, vamos dizer assim. Uma responsabilização. Então, isso. É isso, então. Sim, perfeito, Nair. Não havendo circunstâncias concretas, reais, naquele ambiente em que foi encontrado
o corpo, o médico não só pode, como deve emitir a declaração de óbito, informando causa indeterminada, sem sinais de violência, sem sinais externos de violência. No futuro, havendo um questionamento, o médico ele simplesmente vai dizer que ele constatou um óbito e atestou de causa indeterminada. Quem falhou não foi o médico. Quem falhou foi o Serviço Público de Saúde, que não tem instalado o SVO, como determina a lei. Então, quem falhou não foi o médico. Quem falhou foi o município, que não cumpre a legislação e não tem instalado o serviço de verificação de óbito. Se o médico colocar causa indeterminada e a observação de que não há sinais externos de violência, ele não será responsabilizado. Agora, infelizmente, já vi um caso concreto que um médico cardiologista, um cardiologista muito conhecido, muito querido na cidade, querendo ajudar a família, cardiologista, e colocou lá infarto. Ele colocou infarto. E aí depois foi questionado via judicial, porque havia questões securitárias, questões de seguro, em que ele se baseou para atestar aquela causa de óbito, né, para ele apresentar os exames que fundamentassem essa causa de óbito. E, obviamente, ele não tinha, e ele se viu numa situação complicada. Então, ele só se viu numa situação complicada porque ele afirmou uma causa de óbito. Lembrando que, lá na linha D e E, o médico pode colocar todas as condições de saúde que a pessoa tem, todas as morbidades, mas que não entraram na cadeia imediata de morte. Então, você pode informar que é hipertenso, que é diabético, que é cardiopata, coronariopata, portador de CA. Você pode colocar todo o histórico de saúde lá na linha D e E. Mas lá na linha A, você vai colocar causa indeterminada. E aí não haverá responsabilização. Mas, Nair, o gestor de saúde pública local vai te questionar. Agora tudo é indeterminado? Fala assim, enquanto não houver SVO, tudo será indeterminado, a não ser que a gente consiga concluir a causa do óbito, tá? Então, é desse jeito. Obrigada. Disponha. Rômulo, aqui no nosso chat, várias pessoas te cumprimentando, a nossa diretora da Associação Médica, doutora Larissa, sempre presente nos eventos, doutor Mário Antônio, que também é nosso diretor científico na Associação Médica, parabenizando pela aula ministrada, e vários colegas aí, Fernanda Fontela, Augusto Sérgio, a Jane, que é a nossa vice-presidente da Associação Médica, te cumprimentando, Patrícia Alarcon, Luísa Xavier, o Fernando Esbera, que inclusive fez um comentário aqui muito incisivo a respeito da falta do SVO, e eu fico, assim, perplexo de saber que existe uma legislação que determina a criação do serviço de verificação de óbito, e não obstante isso, a administração pública queda-se inerte e mantém sem um serviço tão primordial para toda a sociedade. É uma pena que ninguém sabe disso, né? Nós, médicos, estamos tendo oportunidade de discutir, de debater isso aqui, mas a imensa maioria da população sequer sabe da existência desse serviço. Por determinação legal, deveria ser cumprido. A doutora Meire faz um comentário que ela já utilizava a causa indeterminada em outrora, quando atuava em enfermaria plantonista, e tem uma dúvida. Ela coloca aqui que na primeira linha da causa indeterminada, que não foi encontrado indícios externos de violência. O que fazer num caso desse? Segunda pergunta. Não, deixa eu explicar melhor. Isso mesmo. Quando a gente coloca a causa indeterminada, na primeira linha, já colocamos que não houve indícios externos de violência? Ou não. É na linha seguinte? Não, na linha A, lá da parte de atestado de óbito, você coloca Sim. causa indeterminada. Sim. E lá no campo 59, que é mais abaixo, aí na apresentação tem a foto, é onde você coloca não há sinais externos de violência. Sim. No campo 59. Isso. Certo, muito obrigada. Disponha, Meire. Parabéns. Obrigado. O doutor Fernando, mais uma vez, faz um comentário. Teorias conspiratórias de envenenamento, sem nenhuma fundamentação concreta,
muitas vezes são utilizadas para empurrar o cadáver para o IML. Lembrando que a falsa comunicação de crime também é um crime, né? Às vezes o doutor Fernando quer se pronunciar, falar aí, dar uma palhinha para nós. Sinta-se à vontade, não se acanhe, por favor, doutor Fernando. Aproveitando aqui a deixa, Romo, Sim. e abusando de você, já que você está aqui conosco, eu tenho que explorar ao máximo, né? Haveria alguma ferramenta da sociedade para que fosse cobrado da administração pública a implantação no serviço de verificação de óbito, haja vista que a quantidade de óbito por causas não violentas, eu imagino que seja maior do que o de causa violenta, né? Com certeza. Então, faria muito mais sentido, né, ter um serviço de verificação de óbito do que a gente imagina. O que você me fala sobre isso? Como buscar vias para operacionalizar isso aí? Eu falo porque, como presidente da Associação Médica, a Associação Médica é uma entidade que fomenta a boa prática da medicina, não só dos vivos, como também dos mortos, né? E dependendo, a Associação Médica pode tentar acionar vias aí para poder conseguir operacionalizar isso aí. Na verdade, primeiro sempre a via do diálogo, né, doutor Carlos? Essa é a melhor de todas, né? A via conciliatória. Então, eu acredito que cada um procurar a sua Secretaria Municipal de Saúde, abrir um diálogo para verificar essa possibilidade de criação do serviço de verificação de óbito, até porque isso vai esclarecer as incidências de causa de morte naquela localidade e propiciar o gestor de saúde pública, né, no caso o secretário de saúde, na tomada de decisão, né, onde investir o dinheiro que vem para a saúde pública, o que está assolando a população em termos de mortalidade. Então, é um serviço... Primeira via, eu acho que pensa a via do diálogo. Não sendo possível a via do diálogo, acredito que, através do Ministério Público, né, por uma ação civil pública e por determinação judicial, vamos dizer que determinando para o município a criação de tal serviço. Muito obrigado. A nossa colega Patrícia Alarcon, se pronunciando aqui, quando temos uma possível causa de óbito, mas não comprovada, podemos atestar, por exemplo, pacientes com fatores de risco e sintomas prévios ao óbito relatado por familiares compatíveis com infarto agudo do miocárdio? Nesse caso, melhor colocar a causa provável, não comprovada ou indeterminada? Bom, primeiro agradecer aí todos os cumprimentos aí no chat, né? Obrigado a todos. Mas, Patrícia, eu entendi a sua dúvida. Se você tiver como fundamentar a sua conclusão de ter havido aquela circunstância médica, no caso aqui um IAM, se você tiver um exame que comprove isso, eu acredito ser possível. Agora, baseado em sintomas descritos por familiares, eu acho temerário. Eu, como médico, se estivesse nessa situação concreta, eu colocaria causa indeterminada, justamente por não ter onde me firmar, onde me fundamentar nessa conclusão. Então, eu acredito que apenas descrição de sintomas por familiares não seja o suficiente para que o médico possa concluir e atestar uma determinada causa de óbito. Eu vou fazer um comentário, Romulo, até mais do ponto de vista jurídico, né? Nós, médicos, temos que ter muito cuidado na nossa tentativa de ajudar as pessoas. Ajudar as pessoas é muito meritório, é honrado. Nós fizemos um juramento com esse propósito. Mas nos dias de hoje, as circunstâncias que rodeiam um óbito, eu não estou falando de um homicídio em que a pessoa tem uma perfuração por arma de fogo, ou uma perfuração por uma arma branca, outras questões envolvidas, né? Sobretudo securitárias, como o próprio Rômulo mencionou, nós seremos acionados judicialmente.
Então, o profissional da medicina, ele tem que ter a sua cautela no exercício da sua profissão, pensando em todas as possibilidades que podem ocorrer, inclusive possibilidades negativas, possibilidades de desfechos ruins. Será que eu estou preparado para enfrentar um juiz criminal, um promotor, me apontando o dedo e querendo que eu prove coisas que talvez eu não consiga provar? Então, muita cautela. Eu falo isso porque, além de médico, sou advogado também, e a gente vê que os colegas, nessa tentativa de ajudar familiares, amigos, podem entrar numa enrascada difícil de sair depois. Não sei se o Dr. Rômulo tem uma opinião diversa à minha, mas é só um chamamento que eu faço para que vocês se acautelem no momento da lavratura de um documento que tem um valor jurídico absurdo, em esferas cíveis e criminais. Os seguros de vida são milionários, e as operadoras desses seguros vão fazer de tudo para não pagar, inclusive jogando a culpa em quem preencheu a declaração de óbito. Enfim, doutor Rômulo, não sei se eu estou correto, me corrija aí de alguma coisa que eu tenha falado de forma inapropriada. Doutor Carlos, quem sou eu para corrigi-lo? Doutor Carlos, para quem não conhece, é advogado com conhecimento enorme do direito, da ciência direito. Falou de forma absolutamente correta, né? E nós vimos isso lá no começo da pandemia, Covid-19, né? Houve uma farra de se atestar a causa de óbito por Covid-19. Os colegas médicos inexperientes seguindo recomendação de gestores públicos não médicos, muitas vezes, até talvez por questões políticas, colegas médicos sem nenhuma fundamentação, sem nenhuma possibilidade de se comprovar sequer que a pessoa tenha desenvolvido a doença Covid-19, estava testando o óbito como Covid-19, porque nós estávamos vivendo uma pandemia. Então, pela pandemia, só se poderia morrer de Covid-19. Lembrando que alguns seguros não têm cobertura para pandemias. Isso está lá nos contratos. Então, lá no início, quem atestou correu o risco, né, de se ver aí questionado e muitas vezes compelido judicialmente a arcar por aquele pagamento do seguro, que a seguradora se recusou pelo fato dele ter atestado um óbito de causa de uma pandemia. Então, só se atesta aquilo que você consegue comprovar. Se você não consegue comprovar, não ateste. É causa indeterminada. E a falha não é do médico, a falha é do serviço público de não ter a ferramenta adequada, que é o SVO, para apurar essa causa de óbito. Muito bom. A nossa colega Nair Chuva, você não quer se pronunciar verbalmente, não, Nair? Ai, são tantas dúvidas. Então, assim, de uma maneira geral, o médico intervencionista, ele vai ser sempre causa indeterminada, correto? Porque ele está chegando numa situação que não tem como ele avaliar. Eu acho que na grande maioria dos casos, sim. Não por falha do médico ou do SAMU, sim, mas sim correto. Do município. Deixa eu lhe colocar mais uma situação. Sim. Nós temos muitas pontuais, mas mais as gritantes assim. Por exemplo, encontro de cadáver. Encontro de cadáver, geralmente, o que acontece? A família ou alguém chama a polícia, né? A polícia chama um perito, é um perito civil, não é isso? Perito criminal. Perito criminal. E esse perito criminal, ele vê a situação, vê toda a cena, e aí que ele vai ver se tem indicação para o IML ou não, correto? Sim. Se ele achar alguma coisa, ele vai direcionar para o IML, se não achar, aí seria o médico do SAMU que viria para dar a declaração de óbito. É isso? Certo. Correto. Então, mas a primeira pergunta que eu faço é: quem constatou o óbito? Quem disse que está morto? Eu vi um caso concreto, acabei de descrever um caso concreto. Então, assim, eu acho muito temerário essa história. A polícia militar falou que está morto, né? Então, mas eu entendi a sua dúvida. O perito criminal, para quem não conhece o trabalho, é o profissional da Polícia Civil que vai periciar o ambiente em que ocorreu o óbito. Então, ele vai periciar o imóvel, todas essas circunstâncias do ambiente em que o cadáver foi encontrado.
e nessa perícia ele vai buscar vestígio de ter havido morte de causa externa e auxiliar a autoridade policial na conclusão da causa jurídica, né? Homicídio, suicídio ou acidente. O perito criminal, ele, após a avaliação dele, ele concluindo não haver nenhum vestígio na cena dos fatos, ele pode dizer, olha, não há nenhum vestígio de ter havido morte de causa externa, e isso até, vamos dizer assim, auxiliar o médico, né, no caso o médico intervencionista, na emissão da declaração de óbito, auxiliar no seguinte sentido, de que ele está corroborando não haver sinais de morte de causa externa. Mas a primeira pergunta que eu sempre faço, quem constatou o óbito? Não, no caso, por exemplo, foi um encontro de um cadáver já em putrefação. Ah, sim. Né? Aí foi o irmão, foi visitar o outro irmão, mais de uma semana, chegou lá, não tinha nada arrombado, viu que já estava, né, em putrefação, chamou a polícia. Aí a polícia chamou o perito civil. Então, o que eu vejo que é uma confusão grande por parte nossa, é que, assim, que o perito, nós achamos que ele não teria capacidade de avaliar. Pelo contrário, né? Ele é uma pessoa capacitada. É a função dele. Justamente de ver a cena, mas o que se coloca lá? Ah, não foi o perito médico que foi. Isso que é questionado. E o que eu tenho de orientação, que a gente conversa muito com o Anderson, não, ele falou para mim, não, Nair, quem vai lá é um perito, com toda a capacitação, justamente para reconhecer uma cena, se há algum indício, um forte suspeita de alguma coisa, de uma causa externa. Então, assim, é isso que a gente tenta conversar com os nossos médicos, para que eles entendam isso, porque eles ficam muito preocupados de dar uma declaração e de virem ser responsabilizados futuramente. Tá, Nair, eu não sei se o Anderson está participando da apresentação, mas eu conversei com ele mais cedo e ele me colocou essa situação. E os que me conhecem sabem que a minha intenção aqui não é deixar de exercer a minha profissão, né? O meu dever. Não é isso. Eu penso que tem que fazer uma diferença na situação que você está, uma diferenciação no que você está colocando. Quando o médico assistente, no caso o médico do SAMU, chegar na cena dos fatos, se o corpo permitir que ele consiga avaliar a superfície corporal e afirmar não haver indício de violência, ele deve emitir a declaração de óbito. Agora, se o cadáver já está em putrefação e essa putrefação já está adiantada de tal modo que prejudique a avaliação do médico assistente nessa avaliação da superfície corporal e ele não consiga afastar nenhuma lesão traumática, eu penso que é atribuição do IML fazer essa avaliação. Então, cadáver em putrefação é diferente de um cadáver fresco, né? Então, assim, nas primeiras 24 horas, independente do calor e do local, o cadáver ele permanece conservado o suficiente para que qualquer médico consiga examinar a superfície corporal buscando ou afastando uma lesão traumática. Agora, um cadáver que já está na putrefação cadavérica, em que os flictemas putrefativos, né, as bolhas já se romperam, o cadáver já está agigantado, né, já está na fase gasosa, eu penso que não é possível afastar lesão traumática em cadáver com putrefação adiantada. E aí sim seria caso do IML realizar essa perícia, porque esse é um caso de morte suspeita. Mas Rômulo, ele morava sozinho, foi encontrado uma semana depois do óbito. O perito criminal avaliou a cena dos fatos e não viu nenhum vestígio de morte traumática. Mas o corpo está em putrefação. Como é que eu vou exigir de um colega médico assistencial que ele avalie um cadáver em putrefação e conclua que não há lesão externa? Então, o meu entendimento é que cadáver em putrefação, né, em especial na fase gasosa, da fase gasosa em diante, seria indicação de IML. Né, se o colega Anderson discordar de mim, você conversa com ele, eu estou à disposição para a gente discutir, mas aqui em Lafayette eu pratico dessa maneira. Tá?
Eu também não quero colocar o médico assistente em maus lençóis. Né? Como é que você vai examinar um cadáver que a pele já está desfazendo? Correto. Né? Então, aí não é possível. Agora, um cadáver fresco é um cadáver fresco. A anatomia está preservada. Então, é possível avaliar. Ok. Obrigada, doutor Romulo. Disponha. É... O Anderson está aí, ó, já deu um joinha aí no chat. Show. Se ele quiser se pronunciar, doutor Anderson, por gentileza. Ei, doutor Rômulo, é um prazer acompanhar uma bela aula com os colegas aqui, um grande prazer ter vários amigos aqui de Poços. E a Nair é uma parceira nossa aqui, a gente sempre tenta dirimir as dúvidas, né? E realmente ocorre, vão ser situações por situações. Infelizmente, cada caso vai ser um novo caso, eles vão discutir. O que vale a pena é sempre o grupo, né, Nair? Então, assim, essa discussão próxima. O caso está assim, 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 assim. O que você acha? Já foi lá, o perito já passou. Como é que está o ambiente? O ambiente está assim. Pede para o colega me ligar. Vamos conversar. Pede para o colega me dar me informar a situação e a gente tira algumas dúvidas. Eu gosto de recomendar, Romulo, não sei, me permita, os colegas aqui, não sei se eles fazem, na causa inicial lá, na primeira causa, a causa imediata, eu gosto de pedir para os colegas colocarem morte natural de causa desconhecida. E aí eu elimino esse trecho de colocar ausência de sinais externos e tudo. E peço para o colega, falo sempre com a Anaí e os colegas médicos, se tiver algum parente, alguma pessoa no local que possa conversar e colocar as questões, as comorbidades do cadáver, né? Então, por exemplo, ele tem pressão alta ou ele era diabético, a gente pode colocar nas causas lá que não é causa direta, o óbito coloca morte natural de causa desconhecida, mas coloca lá embaixo hipertensão, diabetes, isso já ajuda para o seguro. Muitas vezes o seguro devolve a DO porque foi informado a causa está indeterminada, mas não informou se era uma causa indeterminada de origem natural ou de origem de causas externas. Então, são os pontos que a gente acaba tendo aqui em Poços de Caldas. Mas a proximidade é o que facilita. Mas não é fácil não, né, Nair? É muito difícil. Vamos lá. Muito obrigado. O comentário do Dr. Anderson foi na linha do comentário e da pergunta da Carolina Cardoso, que coloca o seguinte: para fins de seguro, o preenchimento como causa indeterminada impede o benefício? Nesse caso, teria que acionar o SBO mais próximo? Vamos lá. Se você me permite, doutor Carlos, eu responder. Doutor Anderson, um prazer tê-lo aqui, viu? Obrigado pela participação, você e a colega Nair Chuva. Primeiro, o caminho mais próximo, o melhor caminho é sempre o diálogo, né? Então, a ideia do grupo aí, o de WhatsApp, é uma ideia sensacional e para discutir o caso concreto, né? A medicina é sempre assim, nós devemos discutir o caso concreto. Parabéns aí pela iniciativa de terem um grupo. Agora, concordo com o doutor Anderson de colocar as comorbidades da pessoa lá na linha D e E, né? E sobre a questão de securitária, doutor Carlos, eu sempre me foi ofertado pelos bancos seguro de vida. Então, lá nos contratos, né? Eu sempre lia o contrato, está lá, morte natural, e o termo do seguro me fugiu agora, é morte... Me fugiu o termo que o seguro usa de morte de causa externa, morte acidentária. Então, morte natural e morte acidentária, que é o termo que o seguro usa. E eu sempre questionei para os bancos, e morte de causa indeterminada? Não havia previsão em contrato da cobertura de morte de causa determinada. E o que os corretores de seguros sempre me respondiam, não, isso não existe, não. Como não existe? Isso é comuníssimo. Se você analisar os contratos recentes, atuais, todos eles constam que, na hipótese da
causa do óbito ser indeterminada, será considerado como morte natural, para efeitos de indenização. Então, os contratos mais recentes de seguro de vida já tem previsão contratual de que morte de causa indeterminada terá cobertura como morte natural fosse. Tá ok? E a morte acidentária tem que ser comprovada, essa morte de causa externa. Então, o seguro usa o termo morte acidentária para a morte de causa externa. Mas a morte de causa indeterminada, os seguros têm feito o pagamento como morte natural. Tá ok? Eu acho que esses questionamentos que houve de seguro devem ser mais antigos. Recentemente, isso não tem acontecido mais. Quem tiver seguro de vida aí, se for recente, pode conferir lá no contrato que vai ter essa previsão. Ok. A turma aí, ó, que montou o grupo do WhatsApp, por favor, inclua o doutor Yamil. Ele deixou o telefone dele aí no chat. Incluam ele aí, tá? Alguém mais gostaria de fazer algum pronunciamento? Pode se manifestar. Eu não vou citar o nome porque está aqui como desconhecido. Mas levantou a mãozinha, pode falar. É Fausto, meu nome. Tá? Estão me ouvindo? Sim. Eu me chamo Fausto, eu falo aqui de São Paulo, tá? Sou médico e sou perito também. A minha dúvida é a seguinte: naqueles casos de morte domiciliar natural, em que você acompanha a família, acompanha o paciente, você é chamado, você vai até o local, constata realmente o óbito do seu paciente em casa, natural. Via de regra, a gente vai até o hospital que a gente trabalha, assina um termo e pega um formulário de declaração de óbito e preenche. Tá? A minha dúvida é o seguinte: já aconteceu mais de uma vez, o que eu faço com a Via Rosa? Porque o hospital não aceita de volta, porque o paciente não morreu no hospital, morreu em casa. O que eu faço com a Via Rosa? Eu arquivo para mim, deixo com a família, jogo fora, o que eu faço? Bom, doutor Fausto, obrigado aí, uma participação ilustre de São Paulo, hein, doutor Carlos? Prestígio, hein, Romulo? A Associação Médica de Conselheiro Lafayette tem alçado voos aí em altíssima altura. Verdade. Bom, Fausto, sua dúvida é ótima. O procedimento está todo correto da sua parte e o hospital está enganado. Por quê? O hospital, quando ele pega na secretaria, na vigilância epidemiológica, os formulários são numerados. E a vigilância epidemiológica tem um controle daquela numeração. Então, para a vigilância epidemiológica, aquele formulário com aquela numeração foi entregue para aquele hospital. E o hospital tem que justificar para a vigilância epidemiológica o uso daquele formulário. Tá ok? Então, o hospital deveria sim receber a Via Rosa sua e manter nos arquivos dele o hospital, inclusive encaminhando a Via Branca para a vigilância epidemiológica, até para que a vigilância epidemiológica possa repor esse formulário que foi utilizado. Então, o procedimento está sendo errado aí pelo hospital, não é por você. Você fez o procedimento todo correto. Até porque o formulário ele é de uso público. Então, em tese, qualquer médico pode ir no serviço médico público e requerer um formulário de declaração de óbito para ele preencher. Isso é um documento público, isso não é um documento pertencente àquela instituição. A instituição está com a custódia desse documento. Deverá dar justificativa do uso, mas terá assinatura e o registro do CRM do médico. Então, é óbvio que se eu for em São Paulo e requerer, eu vou ter dificuldade, mas localmente, eu não consigo entender o porquê que eu se comportar dessa maneira. Eles estão totalmente enganados. Ok, obrigado. Disponha. Mais algum colega? Aproveitem. O doutor Rômulo é uma fonte absurda de conhecimento. Eu acho que nós temos que aproveitar ao máximo. Poderia depois voltar aquele slide onde tem os contatos dele, por favor? Sim. Eu vou colocar no chat aqui, doutor Carlos. Você vai colocar no chat? Ok. Vou colocar meu e-mail aqui.
Coloca no chat aí, então, Rômulo. Lembrando mais uma vez... Deixa eu só fazer uma observação, doutor Carlos. Sim. No meu e-mail tem uma letra A após a palavra Rômulo. Com frequência as pessoas não digitam essa letra A e eu não recebo a mensagem. Então, só para chamar a atenção para essa letra A após a palavra Rômulo. Estamos gravando, tá? Essa transmissão e vamos utilizar aí alguns recursos tecnológicos para disponibilizar para vocês. Um dos recursos disponíveis é a publicação na página do YouTube. A Associação Médica ainda não tem uma página no YouTube, mas talvez isso seja até um motivo para que a gente crie. E aí essa seria talvez a primeira publicação da Associação Médica no YouTube. Claro que se o Dr. Rômulo se manifestar favoravelmente, né? Porque o direito de imagem, de voz dele aqui, mas não havendo objeção da parte dele, a gente vai se empenhar para colocar publicamente lá no YouTube. Da minha parte, será um enorme prazer, doutor Carlos. Maravilha. Meus caros, não havendo mais perguntas, quero agradecer imensamente o Dr. Rômulo, a disponibilidade em estar aqui conosco, compartilhar esse conhecimento vasto, ceder o tempo dele preciosíssimo aqui conosco. A cada um de vocês, eu também só tenho a agradecer, né, a presença, brilhantaram o evento aqui. E da Associação Médica, quero colocar que, caso precisem de alguma coisa, a associação está de braços abertos. Eu falo isso em nome dos demais associados. Hoje somos 231 associados. Temos alguns participantes aqui da reunião que são da diretoria, sobretudo a doutora Jane, a doutora Larissa, participaram ativamente, o doutor Mário Antônio. E vou deixar a palavra final para o meu caro doutor Rômulo. Pode fazer um encerramento aí, meu caro. Bom, só reiterar os agradecimentos pelo convite e, em especial, pela participação de todos. Tenho visto aqui nas fotos, aqui nas imagens, pessoas porque eu tenho um enorme carinho e coloco minha disposição, né, inicialmente por e-mail, mas depois quem quiser também. Eu vou colocar também o meu WhatsApp. Não garanto de eu responder com brevidade, mas estou à disposição. E me coloco à disposição da Associação Médica, né, para o que entender necessário, na figura do presidente, de toda a diretoria, pessoas todas, porque eu tenho muita estima, e eventos assim. A declaração de óbito é um documento, como por ser um documento médico, é de interesse de todas as especialidades médicas, né? E é sempre um tema muito polêmico, controverso, gera dúvidas. Eu entendo até a insegurança dos colegas justamente pelas possíveis repercussões jurídicas, né? Então, a gente está sempre à disposição para, na medida do possível, tirar a dúvida, né? Obrigado a todos, um abraço e que Deus continue sempre nos protegendo. Tchau a todos, muito obrigado. Tchau, boa noite a todos. Obrigada, Associação Médica também de Conselheiro Lafayette, por essa oportunidade. Muito obrigada. Tchau.